Meus irmãos, eu vos saúdo com a bendita paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Gratidão a Deus por estar aqui mais uma vez, para juntos aprendermos mais um pouco da palavra de Deus. Desta feita, a nossa terceira lição do nosso quarto trimestre de 2025. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, toda a sua família e os demais pastores, com toda a diretoria da nossa igreja, mesa, diretor e convenção, e todos, membrazia. Também louvar a Deus pela vida de todos os professores da nossa EBD, da superintendência, alunos, aqueles que estão aí cooperando conosco nas pré-aulas. Nesta semana foi o evangelista Gaspar, semana passada foi a irmã Juliane, ali de Lavandeira, e os nossos irmãos que estão empenhados fazendo as leituras diariamente das nossas lições. Mas vamos para o que interessa, né? Nós vamos falar um pouco, nesta semana, vamos estudar no próximo domingo sobre a ressurreição dos mortos em Cristo. É a terceira lição. Na primeira lição nós falamos sobre sinais que precederiam o arrebatamento da igreja. A lição que estamos estudando tem por título Evidência do Arrebatamento. E falamos sobre algumas coisas que precederão a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Na segunda lição nós falamos do arrebatamento, trouxemos uma definição do que é arrebatamento, com base nos originais, e também quando ocorrerá, quando é que vai se dar o arrebatamento. É claro que isso é uma data não sabida por nós, só Jesus é quem sabe, Deus conhece, sabe essas coisas, o dia e a hora em que o Filho do Homem há de arrebatar as suas igrejas, mas sabemos que ocorrerá antes da grande tribulação. Somos pré-tribulacionistas e cremos nisto. E também falamos das duas fases distintas da sua segunda vinda, porque a primeira ele veio em carne, como disse João, ele se fez carne e habitou entre nós. Essa foi a primeira vinda do Senhor. Então nós falamos da sua segunda vinda, das duas fases distintas da sua segunda vinda, né? Que se dará o arrebatamento, a primeira fase, e a segunda, a sua vinda em glória. Agora vamos falar da ressurreição dos mortos. É claro que é dentro de uma perspectiva do arrebatamento, né? Nesse mesmo contexto, não vamos descontextualizar isso aqui. Mas vamos falar dessa ressurreição dos mortos, trazendo algumas definições de ressurreição. É importante nós observarmos que há ressurreição e ressuscitamentos. Como, por exemplo, Lázaro foi ressuscitado dos mortos, a filha de Jairo e outros acontecimentos que ocorreram, biblicamente falando, de pessoas que foram ressuscitadas dos mortos. Isso é chamado ressuscitamento. Pessoas que ressuscitaram dos mortos para morrer novamente. Assim como ocorreu quando Cristo foi crucificado, que ele entregou o seu espírito a Deus, a terra tremeu, o sol parou de dar o brilho. A palavra de Deus vai dizer em Mateus, que os mortos, acho que é Mateus 27, que os mortos saíram do sepulcro e foram vistos, e entraram na cidade santa e foram vistos pelas pessoas. Isso ocorreu literalmente, as pessoas saíram do túmulo naquela ocasião e foram vistas por pessoas ali. Então isso não é uma metáfora, não é uma figura de linguagem, aconteceu literalmente naquele dia. Pessoas saíram dos túmulos. Então isso é ressuscitamento. Ressurreição é aquela que vai ressurgir dentre os mortos para não mais morrer. É isso, pessoas que vão ganhar, no caso dos salvos, eles vão ganhar corpos glorioso, e vão viver eternamente com Cristo, corpo incorruptível, como disse Paulo, imortal, se revestir da imortalidade, da incorruptibilidade. Ao contrário daqueles que vão ressuscitar para juízo, eles vão vir nos seus corpos carregados de pecados, para ser julgado no trono branco. Então, coisas importantes que nós precisamos aprender acerca deste assunto. Então, aqui a nosso textuário vai estar em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo número 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará,
Os mortos ressuscitarão, incorruptível, e nós seremos transformados. Então, para ganhar esse corpo incorruptível, é preciso ser transformado, né? Então, Cristo vai transformar esse corpo velho em um corpo novo. Aqueles que serão automaticamente arrebatados ainda em vida, eles vão ganhar, como se diz, automaticamente vão ser transformados e ganhar um corpo novo em Cristo. E os mortos também ressuscitarão de forma transformada em um corpo glorioso. Quer dizer, eles serão transformados, ressurgirão em um corpo glorioso, não com aquele corpo velho. Mas aqui nós vamos tratar na lição que Paulo vai usar uma figura de linguagem, que o corpo que foi sepultado foi como uma semente que foi plantada e dele nasceu uma flor que dá continuidade àquela semente. Então isso é uma figura de linguagem. Então vai ganhar um corpo glorioso diferente daquele. Então Deus não vai recompor aquele detrito que já foi misturado com a terra. É importante nós entendermos isso também. Aqui, na verdade prática, os que dormem em Cristo Jesus terão a primazia de ouvir o toque da trombeta primeiro, e ainda precederão os vivos e subirão às nuvens para encontro com Jesus. Então, os mortos em Cristo, eles terão a primazia, né, de ouvir o toque da trombeta primeiro e precederão os vivos. Então, vão receber, é como se eles recebessem o chamado na primeira fila. Eles são os primeiros da fila. E atrás vamos os que estão vivos, a encontrar junto com o Senhor nos ares. Então eles precederão os que estão vivos. Olha que honra e privilégio, né, daqueles que morreram em Cristo, estão aguardando essa bendita esperança. A nossa leitura bíblica em graça é com base, a nossa lição está com base aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 58. Então, essa é a nossa leitura bíblica em graça, para tomarmos como base para o assunto. Nós temos aqui 3 objetivos específicos. O objetivo geral é evidenciar a ressurreição dos mortos, e 3 objetivos específicos. Primeiro, retratar o propósito da ressurreição. Segundo, explicar quem serão arrebatados. E terceiro, esclarecer a primeira e a segunda ressurreição. Então, às vezes, você vai ler, vai se deparar e vai dizer, mas isso aqui está muito semelhante. Mas faz necessário, às vezes, trazer uma repetição de alguma coisa e semelhança. Às vezes tem algo que parece repetitivo, mas é semelhante o que está sendo falado. É uma sequência de assuntos para melhor entendermos o assunto, de uma questão mais pedagógica e didática. Então a nossa introdução vai estar assim: uma vez que os crentes ressuscitarão na segunda vinda de Cristo, ninguém sabe quando ter lugar a ressurreição dos crentes. Então aqui nós não saberemos que dia isso ocorrerá, né? A ressurreição dos mortos no arrebatamento da igreja. Não sabemos, né, como aqui está destacado, uma vez que os crentes ressuscitarão, não na segunda vinda de Cristo, que é a primeira fase. Nós não sabemos quando ocorrerá essa primeira fase da segunda vinda. A segunda fase, sim, porque após essa primeira fase vai se desencadear uma série de eventos na Terra, eventos naturais. Agora, ontem tivemos aqui um pequeno terremoto de 4,4 magnitude, acho que é isso que fala, e já deu para assustar um pouco o povo, né? Agora você imagine os efeitos naturais que ocorrerão nesses 7 anos. Então vai desencadear uma série de eventos aí que vai trazer muita catástrofe na Terra. Isso vai ficar para uma outra lição. E vai haver esse período. Então a segunda fase, que vai ser após os 7 anos de tribulação, aí nós sabemos o tempo correto. Temos uma cronologia correta da segunda fase, da segunda vinda de Cristo. Mas a primeira fase, que é o arrebatamento, os crentes não sabem. Ninguém sabe. O próprio
Jesus disse isso em Mateus 24:36. Nem eu sei, nem os anjos do céu sabem, mas unicamente o Pai saberá o dia e a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então isto é de conhecimento geral. Haverá duas ressurreições, a do justo e a dos injustos, e elas terão separadas por um reinado de Cristo que durará 1000 anos. É dentro desse contexto que estudaremos a ressurreição dos mortos. Então, observe, haverá um intervalo aí da primeira ressurreição à segunda ressurreição de um período de 1000 anos, né? Haverá os 7 anos de tribulação, só que após os 7 anos haverá a ressurreição, haverá a ressurreição, melhor dizendo, que faz parte da primeira ressurreição. Os mártires da grande tribulação vão ressuscitar para adentrar para o milênio e ressuscitarão em corpo glorioso. E essa ressurreição também faz parte da primeira, então não confundimos, querer botar aqui 2, 3 ressurreições, não, haverá 2, a primeira e a segunda, né, com intervalo de 1000 anos aí, a cada. Uma da bendita esperança, da alegria, e a outra do desprezo. Agora vamos para o primeiro tópico. Qual o propósito do arrebatamento? Então aqui nós vamos, igual eu falei para os irmãos, trazer um assunto da ressurreição baseado no contexto do arrebatamento. A pergunta que fica é: qual o propósito desse arrebatamento? Então vamos lá. O primeiro propósito é ressuscitar os mortos em Cristo. Este é o primeiro propósito, estamos tratando disso, da ressurreição dos mortos em Cristo. Então vamos lá para o primeiro propósito do arrebatamento. Os que morreram em Cristo Jesus terão a primazia de ouvir o toque da trombeta primeiro e subirão às nuvens para encontrar Jesus. Então aí está em 1 Tessalonicenses, né? Paulo vai dizer isso em 1 Tessalonicenses 4,16. E o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e trombeta de Deus. E os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós que estamos vivos seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Então nós vamos todos encontrarmos ao Senhor, é como a noiva encontrando com o noivo, ou o noivo, melhor dizendo, vai encontrar com a noiva no meio do caminho. E aí encontraremos com o Senhor nas nuvens. Então na primeira vinda de Jesus, ou na primeira fase da sua segunda vinda, ele não pisará nessa terra, mas a igreja há de encontrar o Senhor nas nuvens. A lei da gravidade não vai impedir isso. Agora observe, quando Paulo pregou a doutrina da ressurreição aos filósofos atenienses, quase todos zombaram dele. Paulo serviu de chacota para os atenienses, os irmãos de Atenas, quando pregou acerca da ressurreição. Por quê? Esse povo tinha uma ideia, uma crença, que a esperança deles era libertar-se desse corpo. Porque nos ensinos gnósticos, o corpo era mau, só o espírito era bom. Então isso para eles foi algo, como se diz, antagônico, que não condizia com as crenças dele. Então eles zombaram do apóstolo Paulo. Imagine, olha, a grande esperança dos gregos era justamente livrar-se do corpo. Essa era a ideia que eles tinham na sua crença. Conforme a crença agnóstica, o espírito é bom, mas a carne é má. Aí fica a pergunta: por que alguém desejaria que seu corpo fosse ressuscitado? Dentro dessa crença deles, né? Quem era que queria? Ele não queria, porque alguém já havia colocado na cabeça dessas pessoas que eles precisavam livrar-se desse corpo, como observamos aqui. A grande esperança dos gregos era justamente livrar-se do corpo. Então alguém havia colocado. Então imagine, não é fácil você tirar da cabeça de alguém algo que ele aprendeu errado. Não é fácil. A gente sempre ouve por aí, diz que é mais fácil acreditar numa mentira do que numa verdade. Às vezes tem gente que ele é o tempo todo sendo ensinado a verdade e deixa ser levado por uma mentira. Já a mentira é difícil de você, ou um ensinamento errado, ou uma heresia, é difícil de você tirar da cabeça das pessoas. Mas Paulo não desiste, ele continua pregando.
Além disso, como seria possível ressuscitar o corpo, né, na crença deles, uma vez que os seus elementos estariam descompostos e misturado com a terra? Então isso era uma coisa louca para aquelas pessoas, isso é loucura. Isso que Paulo vai dizer que é loucura o evangelho da cruz para nós, para eles, né, para essas pessoas. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Para essas pessoas a doutrina da ressurreição era absurda, impossível, era uma coisa impossível. Então, aquilo que eu estou falando, porque essas pessoas já tinham em mente algo cauterizado em suas mentes, e que era difícil de dobrar e tirar, mas nem por isso Deus deixou de salvar, né? Paulo vai agora Paulo vai mais um pouco além e refuta essa ideia pagã acerca do corpo do homem, quando ele vai frisar em 1 Tessalonicenses 5:23, e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, espírito, alma e corpo esteja preparado para o dia da redenção. Aí Paulo vai e tem argumento, isso é importante, é preciso ter argumento para combater as heresias de falsos mestres que vêm atacando ou falsos ensinos e falsas doutrinas, viu? Então é importante a gente buscar conhecimento da parte de Deus para combatermos esses falsos ensinos. O segundo propósito do arrebatamento é transformar o corpo corruptível. O primeiro é ressuscitar os mortos em Cristo, e o segundo é transformar o corpo corruptível. Quando Jesus Cristo voltar, dará a sua palavra de ordem e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, Cristo vai dar a sua palavra de ordem. Vai haver um chamado. Esse chamado é por meio de uma trombeta que será tocada, né? A trombeta do arrebatamento, e os mortos virão e serão levados. Então, ao encontro do Senhor nos ares, um corpo incorruptível. Isso não significa que ele reconstruirá os elementos do corpo, pois a ressurreição não é uma reconstrução. Então aqui já deixa claro que a ressurreição não é uma construção, e ele também não construirá os elementos do corpo. Vamos atentar para isso. Paulo trata da ressurreição em 1 Coríntios 15, 35 e 38, depois você pode estar lendo aí, a forma que ele trata. Ele compara a ressurreição do corpo à planta que nasce de uma semente. Então, ele vai comparar o corpo incorruptível, melhor dizendo, à planta que foi plantada de uma semente. Então, a flor não é idêntica à semente plantada. E, no entanto, há uma relação de continuidade entre as duas. Então, não há semelhança entre a flor e a semente, né? É claro, os irmãos bem sabem disso. Mas há o quê? No entanto, há uma relação de continuidade. Não é isso? Os crentes em Jesus receberão o corpo glorificado, assim como o próprio corpo do Senhor. Assim como Cristo recebeu um corpo incorruptível, nós também o receberemos, um corpo imortal. Paulo, em uma linguagem figurada, equipara o corpo morto à semente plantada ao solo, e o corpo ressuscitado a flor que nasce dessa semente. Então observe que Paulo ele vai tentar explicar acerca desse assunto, porque as pessoas não estavam entendendo e também não queria. Às vezes alguns não queriam entender, mas Paulo vai insistindo e dizendo: olha, rapaz, eu quero aqui fazer algumas ilustrações, trazer alguma figura de linguagem para que vocês tenham uma compreensão de como é esse acontecimento. Então veja que Paulo ele tem argumento, preparo para aquele assunto. Então tem hora que você tem que fazer algumas ilustrações, metáfora, falar por parábolas como Jesus e trazer assim uma comparação, né, em uma linguagem, podemos dizer, analógica, para explicar um assunto. Então o terceiro propósito do arrebatamento é trazer a esperança da ressurreição. Então nós, crentes, temos uma esperança viva dentro de nós. Esperança esta de um dia ressuscitarmos com o corpo glorificado, com o corpo incorruptível e com o corpo imortal, e vivermos eternamente com Cristo. Essa é a esperança de todos, como disse Paulo para os irmãos de Tessalônica, que estavam ali perdendo a esperança. Paulo vai
ali alertar os crentes, dizendo: não seja como os demais que já perderam a esperança, né? Ele está dizendo que aqueles que morreram vão ressuscitar. Então fique tranquilo, no arrebatamento eles vão de ressuscitar. Então a doutrina cristã garante que a morte não é o fim. Então não é o fim, a morte para os crentes não é o fim. Pelo contrário, há uma esperança viva dentro de nós. A sepultura não é o ponto final. Então, diante de tudo isto, né, nós receberemos um corpo glorioso no arrebatamento da igreja, na ressurreição dos mortos em Cristo. O corpo adormece, mas a alma vai para junto do Senhor. Quando o Senhor voltar, ressuscitará o corpo em glória e unirá o corpo, a alma e o espírito em um único ser, e passará uma glória eterna. Então nós vamos ganhar esse corpo eterno para viver para sempre com Cristo. Então, meu irmão, o corpo adormece, como disse Salomão no capítulo 12 de Eclesiastes, versículo 7. Ele vai dizer: o corpo tomba e vai para o pó, e o espírito torna para Deus que o deu. Mas quando ele vier, ele vai ressuscitar, ou nos conceder um corpo glorioso, para juntar alma, corpo e espírito. Nós somos tricoatômicos, né? Isso se deixa para uma outra ocasião. Paulo é enfático quando diz: assim também Deus, mediante a Jesus, trará em sua companhia os que dormem. 1 Tessalonicenses 4,14. Ele vai trazer em sua companhia. Interessante, Cristo só trará em sua companhia aqueles que estiverem com ele. Somente aqueles que morreram em Cristo, que lutaram e não negaram a Cristo durante a sua vida aqui na terra, vão vir com ele. É importante termos em mente que não é a alma que dorme, mas sim o corpo. A definição bíblica da morte pode ser encontrada em Tiago, capítulo 2, versículo 26. Porque assim como um corpo sem espírito é morto. Então observe que Tiago vai fazer deixar muito claro que todo corpo sem espírito é morto. Na morte, o espírito deixa o corpo que, por sua vez, adormece e deixa de funcionar. É claro, perdeu o fôlego da vida, o espírito se retira e o corpo deixa de funcionar. Interessante, viu, irmão, que esse corpo, ele perde tudo e ele tem que ser levado para a sepultura, porque senão vai se decompondo, né? Então tem que ser descartado. O corpo é considerado a bainha da alma, é isso. Então vamos mais além. Se a pessoa aceitou a Cristo como Salvador, a alma e espírito vai para junto do Senhor. 2 Coríntios 5 e 8. A realidade da ressurreição é um consolo em meio à tristeza da perda de um ente querido, pois sabemos que ele trará consigo os que morreram em Cristo. Então nós temos essa alegria, essa esperança que todos que morreram no Senhor, até mesmo nossos entes queridos que morreram em Cristo, vão ter a esperança de revermos um dia. Cristo trará com eles e encontraremos todos nas nuvens. Todos, vivos e mortos em Cristo, encontrarão-se nas nuvens. Agora nós vamos aqui para o segundo tópico, rapidinho aqui, porque o tempo está correndo. A pergunta é: quem será arrebatado? Você já pode estar dizendo assim: já sei quem vai ser arrebatado, por que então tem que tratar? É importante nós trazermos alguns detalhes de quem será arrebatado. Aí aqui nós temos mortos e vivos vão ser arrebatados. Este acontecimento envolverá todos que morreram em Cristo, igreja e os santos do Antigo Testamento. Então todos que morreram, os salvos do Antigo Testamento morreram esperando a redenção em Cristo. E Cristo foi o resgator lá do Hades, aonde conhecemos, lá do seio de Abraão, e trouxe para o paraíso. Lembra do ladrão da cruz, o que estava à direita? Ele disse: lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus vai dizer para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, em outras palavras, alguém disse que lá deveria estar escrito assim: na verdade te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Era para ter uma vírgula, segundo alguns estudiosos, né? Mas quem traduziu, com certeza,
era uma pessoa bem preparada e teve os seus motivos para pôr da forma que está lá. Mas vamos lá. Então, a igreja e os santos do Antigo Testamento vão ser arrebatados. Então, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, nos revela uma ordem na ressurreição. Nos revela algumas ordens na ressurreição. Por exemplo, qual é a primeira ordem aqui? A primeira foi de Cristo, simbolizando a primícia do que eles serão ressuscitados com ele. Então, a primeira ressurreição aqui foi a de Cristo, representando a primícia daqueles que vão ressuscitar com eles. Então, não temos nem a dúvida que Jesus foi a primícia dessa colheita, que é considerada uma colheita. Segundo, depois os que morreram em Cristo, Em segundo lugar, vai ser essas pessoas, vão ressuscitar dentre os mortos. Terceiro, incluindo também crentes mortos no Antigo e no Novo Testamento. Então, aquilo que já falamos, João 11, 25 e 26, Hebreus 11, 39 e 40. Então, vai estar aí. Agora, 1000 anos depois, em quarto lugar aqui, temos por último, ou melhor, 1000 anos depois, ressuscitarão os não salvos para condenação eterna. Então, aqui nós estamos falando quem serão arrebatados e quais os seus fins de cada um dos arrebatamentos. Então, é importante nós parar para entender isso aqui, essas ressurreição, né? E de quem serão arrebatados, né? Quem serão arrebatados. Então, mortos e vivos em Cristo. Vamos lá. E os que serão e os que vão ressuscitar para desprezo eterno. Então, nós estamos trazendo aqui essa definição. Então, temos por último aqui, como podemos entender, ou melhor, 1000 anos depois, ressuscitarão os não salvos para condenação eterna. E em quinto lugar, entre a ressurreição dos salvos e a dos não salvos, ocorrerão duas ressurreições, as quais veremos agora. Entre essas duas, entre a ressurreição dos salvos e do não salvo, haverá duas ressurreições. As duas testemunhas, do Apocalipse aqui, e segundo, a dos mártires da grande tribulação. Então, as duas testemunhas vão morrer, como os irmãos sabem, ficarão na praça. Os corpos deles, 3 dias depois, vão ressuscitar. E a dos mártires, como eu já falei, que faz parte da primeira ressurreição. Então, quando Jesus vier para arrebatar a igreja, existirão naquele dia cristãos que estarão vivos e outros que já morreram no Senhor, Entretanto, ambos serão arrebatados. Então, os irmãos já é conhecedor, nós já vem tratando desse assunto, que no arrebatamento vai arrebatar tanto vivos e mortos, que os que morreram em Cristo e os vivos que estão esperando o arrebatamento. Então, este evento será a grande colheita do justo, desde Adão até o momento em que os salvos serão levados desta terra. Então, haverá uma grande colheita aqui, neste dia. Então, o segundo ponto aqui do segundo tópico, por que Cristo arrebatará a igreja? É outra pergunta. Por quê? Vamos lá. Para cumprir a sua promessa de redimir os nossos corpos corruptíveis e mortais. Primeira coisa, cumprir uma promessa que foi feita por ele. E que promessa foi esta? De redimir. De redimir o nosso corpo incorruptível e imortais. Melhor, o corpo corruptivos e mortais. Transformar em um corpo incorruptível e imortal. E aqui, ressuscitar os mortos que morreram com ele. Cumprindo essa promessa, ele também vai ressuscitar os mortos, levar-nos ao novo lar e recompensar-nos enfim, reinaremos com ele para sempre. Então, Cristo vai cumprir essa promessa que ele fez, que ele vem nos buscar para reinarmos com ele, para estarmos com ele para sempre, em um corpo glorioso. Nós, os salvos, não temos nenhuma dúvida que a trombeta tocará para o arrebatamento e a ressurreição dos mortos no Senhor. Se há dúvida, é preciso uma analogia da sua vida, saber o que está ocorrendo.
Porque nós salvos não podemos ter dúvida acerca desse assunto. Acerca do arrebatamento, acerca da ressurreição, acerca da transformação. Não podemos ter dúvida. Se alguém tem dúvida disso, alguma coisa está errada. Então, atenção, atenção. A última trombeta não é a mesma que ser mencionada no livro do Apocalipse. Então, não é essa. As 7 trombetas representa para quem ficou na tribulação uma manifestação do juízo de Deus. Então é isso que as 7 trombetas representam. A última, nós vamos tratar dela daqui um pouquinho. Vamos lá, senão o vídeo vai ficar longo. O toque da trombeta. Então aqui já vamos tratar do toque da trombeta, que é o último tópico, é o último item, ou segundo ponto, ou terceiro ponto, melhor dizendo, do segundo tópico, o toque da trombeta. Na Bíblia, as trombetas são usadas como vários objetos, incluindo adoração a Deus. Então, solenidade, está aí as referências bíblicas, solenidade para as manifestações do poder, da vontade de Deus, para congregar o povo e levantar acampamento. Isso ocorreria no deserto com o povo de Israel. A Bíblia fala de pessoas tocando trombeta com diversos fins. Trombeta existia para várias ocasiões. Assinalar final de alguma coisa, como o fim de colheita, alertar uma cidade de algum perigo eminente, que era a função do atalaia, ficava em uma torre de vigília, e quando aparecia um perigo, ele alertava a cidade do lado de dentro, tocando uma espécie de trombeta, convocar as pessoas a Deus para adorar, tocar seu louvor, convocar o exército para o combate. Então, a Bíblia relata vários tipos de trombeta aqui. Então, por último, ele será... Deixa eu só voltar aqui. Em 1 Coríntios 15, 52, Paulo identifica a trombeta com a última trombeta. Então, veja, Paulo, a última trombeta vai tocar, é isso que ele diz, né? Então, observe, por última, ele se refere à trombeta que encerrará a era da igreja, né? Então, essa trombeta, ela é uma representatividade de algo que será anunciado para o encerramento de uma era, podemos dizer assim, para o encerramento, o fim da presente dispensação, que é a dispensação da graça. Ele também a chama de trombeta de Deus, a última trombeta de Deus que ressuscita os que morreram em Cristo e em seguida arrebatará a nós, os que ficamos vivos. O toque da trombeta somente os santos ouvirão, pois estão afinados pelo diapasão do Espírito Santo. Outra coisa, há os que dizem por aí que todos ouvirão o toque da trombeta, mas só os salvos vão ser arrebatados. Na verdade, só os salvos ouvirão, os que morreram em Cristo e os que estão vivos. Somente esses ouvirão o toque da última trombeta, porque estão afinados pelo diapasão do Espírito. Diapasão era o instrumento usado para afinação, né, para dar o tom. Então ele vibrava e dava o som, e o maestro da banda, do coro, né, o músico, ele, pelo aquele som, ou pelaquela vibração, ele afinaria o seu instrumento. Ele teria uma noção de que nota ele precisaria dar. Isso é importante. Hoje há alguns métodos diferentes, né? Algumas outras maneiras de afinar, mas antigamente era usado essas coisas. Quem toca sabe disso. O terceiro ponto, o terceiro tópico aqui para nós finalizar, a ressurreição dos salvos. Então, a primeira e a segunda ressurreição. A primeira e a segunda ressurreição. Duas ressurreições são mencionadas nas Escrituras e ambas são física por natureza. Que ressurreição seria essa? Física, né? Essas duas aqui mencionadas. A ressurreição dos salvos e a ressurreição dos não salvos. O apóstolo João tanto destacou no Evangelho, como também no livro do Apocalipse, que haverá duas ressurreições na segunda vinda de Cristo. Então, que se dará em dia e em tempo distintos. Essas duas ressurreições vai ser em ocasiões diferentes.
Primeiro, chamará para si somente os salvos pela fé dele. Essa é a primeira ressurreição, ou a ressurreição da vida como conhecemos. E a segunda, no fim dos tempos, pouco antes de Deus criar o novo céu e a nova terra, haverá outra ressurreição chamada da segunda ressurreição, conhecida como ressurreição do julgamento ou ressurreição do desprezo eterno. Essas pessoas serão chamadas ao trono branco ou ao julgamento para serem julgadas. Elas vão saber a ideia de levar essas pessoas ao julgamento ou ressuscitar para ser julgada, porque elas não serão lançadas no lago de fogo inocentemente. Elas vão saber o porquê estão sendo lançadas. Essa é a ideia do julgamento. Vamos tratar em lições posteriores. Entre esses dois acontecimentos, ocorrerá a grande tribulação na terra e o reino milenial. Então, o reino milenar. Então, vai haver esse intervalo entre a primeira e a segunda ressurreição. Tribulação e reino milenial. Então, o milênio vai ser implantado, entendendo que a primeira ressurreição ela vai se estender até a ressurreição dos mártires, que também faz parte da primeira. Agora, o segundo ponto desse tópico, Jesus tem autoridade de ressuscitar os mortos. Isso é fato, e nós alegramos com isso. Saber que Deus é poderoso para fazer tudo isso. Destacaremos, à luz das Escrituras, 4 tipos de ressurreição. Letra A. Tanto Jesus como Paulo descreve a ressurreição dos pecadores para a vida eterna. Pessoas que estavam espiritualmente mortas e que passaram a viver em Cristo, ganharam novas vidas. Então, observe aqui em João 5, 24 a 25, fala que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quer dizer, alguém que espiritualmente estava morto. E aqui em Efésios 2, do 1 a 10, ele vai dizer, nos vivificou o Senhor, estando-vos mortos em pecado e em ofensa. Então quer dizer que nós estávamos mortos e ressuscitou espiritualmente falando. O pecado não tem poder, o pecador não tem poder para salvar a si mesmo. Desta maneira, não pode conferir vida em si mesmo. Então ele não tem poder para salvar a si mesmo. De que maneira pode ser ressuscitado? Ouvindo a palavra de Deus e crendo no Filho de Deus, aceitando Jesus como Salvador das suas almas. E aí passa a ganhar vida espiritual, vida. Jesus disse, eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Letra B, a segunda ressurreição mencionada é a do próprio Cristo, como já falamos. A morte não teve poder sobre ele, pois ele é o autor da vida. Ele é o autor da vida, a primícia da ressurreição. Jesus entregou a sua vida e depois a tomou de volta. A morte, é importante entendermos que a morte não teve poder sobre Jesus. Ele entregou ao Pai, sai nas tuas mãos, entregue meu espírito. Depois recebeu de volta. Pelo fato de ter vida em si, pode compartilhar com todos os que crê nele. Então, ele tem vida e pode compartilhar sua vida com os outros. Letra C, a terceira ressurreição citada é a futura ressurreição da vida, quando os cristãos serão ressuscitados dentre os mortos. Essa verdade maravilhosa é explicada em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18 e 1 Coríntios 15. Letra D, a quarta ressurreição mencionada é a ressurreição do juízo. Essa ressurreição diz respeito somente ao não salvo e se dará pouco antes de Jesus estabelecer o novo céu e a nova terra. Apocalipse 20, versículo 11 a 15. E aqui temos a conclusão. Que acontecimento tremendo será quando os mortos, grandes e pequenos, estiverem diante de Jesus Cristo. O Pai entregou todo o poder, autoridade e poder de julgar ao Filho. Então, ele entregou todo o poder ao Filho. Concedeu-lhe autoridade para executar julgamento os ímpios. Hoje Jesus Cristo é Salvador, mas um dia será juiz de todos. Por isso, vale a pena ser crente, porque temos essa bendita esperança de não participaremos deste juízo, mas subiremos para participarmos do tribunal de Cristo, ser galardoado e depois das bodas do Cordeiro. Amém? Fica todos com Deus.